Olá pessoal, como vamos todos? Sou eu, Celso Yamamoto, mais uma vez aqui conversando com vocês sobre acupuntura, tirar dúvidas, responder comentários, como o enviado aqui pela André Rodrigues, que mandou aqui o seguinte comentário, que o senhor, obrigado senhor pelo senhor, em menos de 30 minutos falou de uma aula que tive em 2 módulos. Que destreza, muito top. Legal, André, antes de mais nada, obrigado por isso. É um elogio que eu costumo ouvir bastante, né, de como eu consigo explicar com certa facilidade um monte de coisa assim sobre acupuntura, e isso me deixa muito feliz, tá? Saber que eu estou podendo ensinar esses conceitos de acupuntura sem ficar complicando a vida de quem está estudando acupuntura. A acupuntura deve ser feita, estudar dessa forma, eu acho, tá? Sem mistificar demais, ou quando há uma mistificação, que seja uma mistificação legal lá, bem encaixada, né, para a gente poder estudar acupuntura. Aí ela continua, né, falando que o senhor, obrigado pelo senhor de novo, segue sempre uma dinâmica cíclica de pensamento. Sigo uma dinâmica cíclica, eu trabalho com o conceito de 5 elementos, né? Sem faço aquela avaliação dentro de 5 elementos. Eu acho que ela é mais interessante, porque permite aquela visão total do que está acontecendo com uma pessoa, tá? Então, para a gente encadear. E é bem nessa linha a pergunta que André coloca aqui. Então, eu sempre sigo uma dinâmica cíclica de pensamento, ou seja, o senhor sempre vai pensar no elemento seguinte para uma complementação. A deficiência ou o excesso podem estar no elemento contradominante? Muito obrigada. Então vou lá responder essas perguntas da André. Antes de mais nada, né, pedir para vocês deixarem aquele seu like para esse vídeo. Mais uma vez pedir para vocês darem esses likes. São muito importantes para que eu possa estar acompanhando o retorno, interesse de vocês também através desses likes. Se eu não ver que tem muitos likes, eu fico pensando, acho que esse vídeo, esse tema não foi muito interessante, o pessoal não está gostando muito, né? Então, se o assunto for legal, deixe os likes. Seja assinante do canal, inscrevam-se aqui no canal e ative o sininho para saber quando tem vídeos novos. E dê uma olhada lá no site shenlong.com.br para dar uma olhada nos cursos online que eu disponibilizo lá para vocês poderem ter um estudo bem mais aprofundado de tudo aquilo que eu falo aqui nesse canal. Mas vamos lá. André está falando que eu tenho uma dinâmica cíclica. Se eu sempre vou pensar no elemento seguinte para uma complementação. Sim, se eu vou pensar no elemento seguinte ou no anterior, tá? De acordo com aquilo que é apresentado como queixas que o paciente está apresentando. Então, por exemplo, né, se uma pessoa fala assim, que tem uma dor de cabeça forte, mas não é uma dor de cabeça qualquer, ele fala assim, é uma dor de cabeça que ora está na frente da cabeça, ora está atrás, ora pega mais na região do lado direito, aí de repente muda para o lado esquerdo, ou seja, é uma dor de cabeça com característica de vento, eu vou associar com o elemento madeira. E aí esse paciente também fala que ele tem também taquicardia, e geralmente ele percebe que a taquicardia aparece depois que ele tem essa dor de cabeça. Então o que eu estou fazendo? Tá? Eu estou acompanhando de uma forma cíclica de um elemento para outro. É como se eu observasse que o vento que está em madeira está se movimentando pelo ciclo de criação até o elemento fogo. Chegando no elemento fogo, essa energia não consegue ser transformada adequadamente e continua na forma de vento, causando então essa taquicardia. Então estou vendo os 2 elementos aparecendo dessa forma. Tá? Ou, de repente, o paciente pode inverter, falar que tem muita taquicardia e sente que quando ele tem essa taquicardia, tá? Geralmente depois ele tem dor de cabeça. Aí eu vou estar pensando de uma forma diferente, ainda dentro do ciclo de criação. Só que eu vou estar imaginando o seguinte, ele tem uma estagnação de energia em fogo, gerando taquicardia. Essa estagnação de energia em fogo não deixa com que a energia de madeira, tá, se movimente adequadamente até ele, tá? É como se o trânsito está congestionado em fogo, por isso que o trânsito de energia de madeira para fogo também fica interrompido, fica congestionando a energia também em madeira.
Então, é dentro do ciclo de criação, só que os dois estariam me contando histórias diferentes de como a energia está circulando no corpo dessa pessoa, tá? De acordo com as queixas que ele está apresentando. Então, eu penso dessa forma cíclica. Tá? Ou então, posso pensar também no ciclo de controle, né? Uma pessoa fala que tem muito nervosismo e esse nervosismo gera dor no estômago. Então eu estou vendo que a energia da raiva de madeira, nervosismo, gera um ciclo de controle ou dominação em terra, causando então essa dor no estômago que ela está apresentando. Percebe que eu excluí aqui a palavra gastrite para vocês não associarem isso daí com uma dor em queimação. Tá ok? Então ele tem uma dor no estômago causada por uma crise de raiva. Tá? Então estou vendo madeira controlando ou dominando terra. Se fosse uma dor em queimação, aí eu estaria vendo o elemento fogo envolvido também. Então, por isso que eu excluí essa ideia de gastrite, dor em queimação nessa avaliação. Por isso que é importante a gente analisar o que o paciente está apresentando e não a doença pelas características, tá, que a gente entende de uma doença. Então, eu sempre vou pensar em termos cíclicos, sim. Tá? Sempre vou estar pensando em termos ciclos, nessa dinâmica cíclica, dentro do ciclo de criação, dentro do ciclo de dominação. E aí, vai lembrar o seguinte, tá? Geralmente eu vou sempre pensar em doenças, deixa eu pegar aqui, no conceito de ciclo de dominação. Tá? Então, primeiro, sempre quando você for analisar uma pessoa, avalie se o problema não está indo no ciclo de criação. Primeiro, antes de mais nada, tá? Esgotei esse pensamento de ciclo de criação, agora eu vou ver se existem ciclos de controle surgindo também. Então, em primeiro lugar, as pessoas costumam adoecer nos ciclos de criação. Tá? Depois começam a surgir ciclos de controle ou dominação. Tá? Ela está me perguntando aqui também se excesso ou deficiência também poderia ser causado por um problema no elemento contradominante. Tá? Então, contradominação. Tá? Vamos pegar aqui contradominação. O que é uma contradominação? É quando você tem terra contradominando madeira. Normalmente, madeira controla a terra. Tá? Mas aí, se houver terra contradominando madeira, é um ciclo inverso. Tá? Então esse daqui seria o ciclo inverso de contradominação, tá? Dos elementos. E esse daqui seria o ciclo de contracriação dos 5 elementos. Antes de vocês pensarem numa pessoa doente em termos de ciclo de contradominação ou contracriação, pensem sempre numa pessoa que pode estar tendo um problema nos ciclos de criação ou de dominação e controle. Tá? Só depois, tá, dessas hipóteses, dessas ideias terem sido completamente excluídas, aí você começa a pensar em ciclos de contradominação e até de contracriação. Porque esses ciclos aqui são muito mais difíceis de estar aparecendo. Porque normalmente eles aparecem numa pessoa que está com uma energia muito alterada. Tá? Então, costumo falar assim, efeito de comparação. A pessoa vai procurar vocês, tá, no seu espaço de tratamento, tá, e ela está chegando até você para ser atendida, tá, porque ela está adoecendo. Todo mundo adoece primeiro em ciclo de criação e no agravamento, ciclo de controle. Tá? Já as pessoas que estão aparecendo com ciclo de contradominação, eu costumo brincar assim, falando que elas já não estão indo para você, elas já estão hospitalizadas. Tá? Ou seja, o problema dela ficou tão grave que a energia está seguindo um ciclo contrário daquilo que seria normal. Ou seja, um controle de uma energia é normal, agora uma contradominação já é uma interferência muito maior. Tá? Existe uma associação que a gente chama de avó-neta, né? Então, a avó controlar a neta é normal. Agora, a neta querer ficar controlando a avó dentro dessa casa, já tem uma coisa muito mais grave acontecendo aqui. Tá? E um ciclo de contracriação, então, seria pior ainda.
Se essa pessoa aqui está doente, a gente procurar. Já a pessoa com ciclo de contradominação já está muito mais grave, já está hospitalizada, tá? Pessoas que estão no ciclo de contracriação, aí elas já estão batendo as botas, tá? A energia está seguindo um ciclo contrário do que seria aquele ciclo normal de criação. Então, sempre que você for analisar uma pessoa, pense, primeiro, ciclos de criação, para só depois começar a pensar que está havendo um ciclo de controle ou dominação, tá? Para fazer esse tipo de análise. Mas eu sei, vou pensar em termos cíclicos sim, André. Tá bom? Gente, se vocês gostaram desse vídeo, mais uma vez, deixe seu like, assine o canal, inscrevam-se e façam como a Andréia também. Escreva seus comentários, coloque suas dúvidas aqui para que eu possa respondê-las. Terei o maior prazer em fazer isso. Tá bom? Mas vou ficando por aqui. Tá? Espero que esse vídeo também tenha ajudado vocês. Nos encontramos em outros. Tchau. Obrigado. Até a próxima.